Olá, bate-papo sobre reiki agora. Mudamos um pouquinho o enfoque. Tem uma recomendação que muitos mestres fazem, né, nos cursos de iniciação de reiki, ou que as pessoas leem também em alguns livros e sites da internet. Que recomendação é essa? Porque logo no começo, quando você se torna reikiano, né, que você faz a iniciação, que você sai dela reikiano, que você aplique reiki nas pessoas próximas, né, amigos, parentes, conhecidos. E é interessante que essa opção de aplicar reiki nas pessoas mais próximas, ela é, ao mesmo tempo, boa e ruim. Há um pequeno paradoxo nisso, né? Por quê? Quando nós vamos aplicar reiki numa pessoa muito próxima nossa, o lado ruim é que a gente dificilmente consegue conter o nosso ego. Certo? A gente dificilmente consegue se afastar o suficiente da situação para realmente canalizar reiki, né? Há uma relação afetiva muito intensa, muito forte, que atrapalha consideravelmente o desempenho. Afeta o desempenho do reikiano, sem sombra de dúvida. Seja porque você se preocupa demais com aquela pessoa, porque você se sente demais em relação a ela, né? Seja pegada, seja distante, seja uma série de coisas, de emoções envolvidas, né? Que estão muito à flor da pele com pessoas próximas, com familiares, certo? Com alguns amigos, pessoas que a gente convive. Então, essa proximidade, ela tem, sim, esse viés negativo de atrapalhar o reikiano. Há uma necessidade nossa de desempenhar o melhor possível para que a pessoa que está recebendo veja, não, ele fez um curso de reiki e ele é um ótimo reikiano. Né? Então, nós temos essa cobrança, ou que realmente o reiki funciona, né? Então, eu tenho que provar para o meu esposo, para minha esposa, para o meu filho, para minha filha, para o meu neto, para minha mãe, para meu pai, que eu fiz um curso que realmente é útil para alguma coisa, que tem utilidade aquilo, que funciona. Então, essa cobrança excessiva prejudica o desempenho do reikiano. Ou seja, bloqueia o nosso canal de reiki, envolve muito a nossa energia pessoal, né, o nosso ki pessoal. Então, aplicar reiki em pessoas muito próximas tem esse componente que complica. Esse apego, essa afeição, né? essa emoção muito aflorada dificulta a vida do reikiano. Amigos, a situação já muda um pouquinho, já facilita um pouco, mas também tem essa questão, né? De comprovar que funciona, que vale a pena, que é útil, que é legal, que você fez uma escolha fantástica na sua vida e você quer convencer seu amigo que o reiki que você vai aplicar nele é muito bom. Esse querer atrapalha todo o reiki. Atrapalha tudo. Porque para reiki e vai o nosso ki. Nos desgastamos com isso. Enquanto que aplicar reiki não é desgaste nenhum. Mas, ao mesmo tempo, o viés positivo da coisa é que, ao você aplicar reiki numa pessoa próxima, o filho, o pai, a mamãe, você está colaborando com eles, você está oferecendo uma energia muito boa. Se você conseguir se afastar o suficientemente da situação, você vai ter um desempenho como reikiano muito bom e você vai aprender com isso. Você vai aplicar reiki num amigo seu, é muito bom, porque se aquele amigo te apoia, te incentiva e gosta daquilo, precisa daquilo, ele vai te motivar, né? Ele vai dizer, não, o teu reiki estava ótimo, me ajudou, foi muito importante aquele momento, tive uma vivência. Né? Um filho, uma filha que fique, puxa mãe, eu estava me sentindo mal e tu me deu um reiki e eu estou agora muito bem, passei aquele momento. Então, esse lado positivo é muito motivador, porque normalmente com os familiares a gente consegue falar, a gente consegue brigar, a gente consegue expor as coisas, né?
Com os amigos mais próximos também a gente tem uma relação onde a gente consegue expor essas coisas, todas essas dúvidas. Puxa, eu estava tão inseguro para começar a aplicar, mas aí eu fiz umas 3 aplicações em ti e foram muito boas, eu pude perceber que foram boas, que foram legais. Então a gente vai adquirindo aquela confiança, aquela experiência em aplicar reiki, que são fundamentais no desenvolvimento do reikiano. Certo? Por isso que inicialmente a gente recomenda, né? Familiares, amigos mais próximos, e depois você começa a aplicar em pessoas desconhecidas, em pessoas que estejam precisando, em situações, ou lá pelo nível 2, nível 3, você vai começar a atender pessoas como terapeuta reiki, aplicando numa clínica ou numa sala que você tem alguma coisa assim. Por quê? Porque é necessário esse começo, esse adquirir confiança, esse adquirir segurança nas coisas que você está fazendo, no reiki, conhecendo mais sobre o reiki, aprendendo mais sobre o que você vai perceber e o que o outro vai perceber, aprendendo também sobre o que falar ou o que não falar, e isso é muito mais fácil com as pessoas próximas, certo? Não vou dizer que seja sempre mais fácil. Não, às vezes tem pessoas que realmente, mesmo com pai, mãe, esposa, filhos, não conseguem falar, não conseguem conversar, não conseguem se expor ou não conseguem defender uma posição. Mas, no geral, é uma situação mais fácil de se lidar, certo? Então essa é esse paradoxo, né? De com que eu começo a aplicar reiki? Aonde eu começo a fazer as aplicações de reiki depois do curso que eu fiz? Então, eu continuo recomendando, eu acho que é válido, com esses 2 aspectos em mente, que você comece pela família, que você comece pelos amigos mais próximos. É o melhor caminho. Lentamente, você vai abrindo, vai ampliando esse grupo, vai ampliando essa sua área de atuação. Certo? Um outro aspecto que também é mencionado no começo, depois que você faz um curso de reiki, é que você faça autoaplicações. Ou seja, que você aplique reiki em você mesmo. E dependendo do mestre, dependendo de como ele ensina, sempre vem um questionamento, né? Ah, mas você não disse que o reiki está fluindo o tempo todo? E você não disse que esse fluir do reiki, passar o reiki por mim, uma parte do reiki fica comigo e me beneficia? Então por que eu preciso fazer uma autoaplicação? É um questionamento interessante, né? É um questionamento racional. Por quê? Está correto o pensamento? Em parte, está correto o pensamento. A princípio, o reikiano não precisaria fazer aplicação nenhuma, porque está sempre fluindo o reiki por ele. No nível 1 ele tem que tocar, mas a gente está sempre tocando uma pessoa ou outra, um objeto ou outro, uma coisa e outra. As mãos estão sempre, né? Então está sempre fluindo o reiki. No nível 2, o reiki vai à distância. Você entra numa sala, reiki para um, depois reiki para outro, depois reiki para outro, e a gente está sempre aplicando reiki. 24 horas. Parte desse reiki fica com a gente. Parte do reiki que flui pelo reikiano beneficia o reikiano. Legal. Então, é verdadeiro, realmente isso é verdadeiro. Mas não é suficiente. Por isso que nós temos as autoaplicações, aonde ocorre uma aplicação específica, dirigida a você mesmo. Ela é necessária. Ela é necessária depois da iniciação, principalmente depois da iniciação, naqueles 21 dias que nós temos depois da iniciação. Por quê? Porque são nesses 21 dias que a energia que nós recebemos na iniciação e que nós não processamos ela uma vez só de sopetão, assim, ela vai lentamente trabalhando os nossos corpos, trabalhando nossos bloqueios, limpando nossas energias. Então ela precisa de um tempo para isso. Nesse período, a autoaplicação é fundamental. Ajuda, facilita o processo, certo? Mas a percepção de que a autoaplicação não é suficiente, ou não é tão forte, ou não é tão boa, é muito disseminada.
ela é base também para aquele questionamento. Por que eu preciso aplicar se eu, né, já está fluindo por mim mesmo? Ela participa um pouco disso, por quê? Porque, infelizmente, nós tendemos a considerar a autoaplicação insuficiente. É uma tendência, é uma visão, uma percepção de muitas pessoas, certo? É como aquele velho ditado popular: em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Ou seja, a pessoa tem habilidade, ela é um ferreiro, ela sabe mexer com metal, mas ela usa de madeira porque ela, como é para ela mesmo, né? Vai de qualquer jeito, vai assim mesmo que não tem problema. Mas quando é para o outro, ela faz de metal. E metal melhor que madeira. A autoaplicação tem isso. Eu posso me aplicar, né? Mas não é tão bom. O legal é receber reiki de um terapeuta, é receber do mestre, é receber daquela pessoa lá que tem anos de reiki, que já sabe tudo. Então, muito melhor receber dela do que me aplicar, né? E além do mais, quando eu me aplico, eu não percebo, não noto nada, não sinto nada. Não gosto muito de me auto-aplicar, não é muito bom. Esse comportamento, esta atitude, ela tem algumas causas, né, bem racionais, bem explicáveis, certo? E são coisas que nós precisamos, com toda certeza, trabalhar em nós mesmos para que a gente aproveite realmente a ferramenta Reiki de uma maneira correta, de uma maneira produtiva, realmente, certo? Por exemplo, um dos aspectos que influencia esse achar não suficiente o nosso Reiki é uma tendência que todos nós temos de não valorizar o que nós somos. Né? É uma questão talvez até de autoestima. O que eu faço não é tão bom assim. Né? Tem sempre alguém que faz melhor. Tem sempre gente que faz melhor, então o que eu estou fazendo não serve muito. Essa atitude mental, ela é péssima. Ela é péssima não só no Reiki, mas em qualquer atividade que a gente faça, que ela esteja presente, essa falta, essa incapacidade de valorizar aquilo que nós somos, o que nós fazemos, é complicado. Atrapalha, gasta energia, nos põe para baixo, é totalmente dispensável. Certo? Então, esse é um ponto fundamental. A nossa incapacidade de valorizar aquilo que nós somos, inclusive reikianos. A autoaplicação de Reiki traz isso à tona e atrapalha um pouco um fato muito interessante, muito marcante. Marcante melhor. Quando você vai receber Reiki de uma outra pessoa, você vai estar numa maca, tranquilo, relaxado, certo? Ou você vai estar sentado numa cadeira, bem confortável, no sofá, ou na sua cama. Então, você não precisa fazer nada. Você vai estar simplesmente receptivo. A outra pessoa que tem que aplicar, né? Mas quando você vai aplicar em você mesmo, você tem que fazer a imposição de mãos em você. E aí você tem que cuidar da imposição de mãos, do tempo, da coisa e tal, onde está a mão, onde não está, e ao mesmo tempo se sentir recebendo o reiki. Então, essa função inicial de você ter que aplicar em você, ela meio que embota a nossa percepção. Ela dificulta a nossa percepção do fluido do reiki. Então, isso nos leva àquela conclusão, né? A uma conclusão que já está influenciada pela baixa autoestima de que a autoaplicação não funciona, não serve para nada. Ok? Totalmente errado, gente. Totalmente equivocados. A autoaplicação de Reiki é uma ferramenta fundamental para qualquer reikiano. Primeiro porque ele já demonstra para a gente a nossa baixa autoestima. Se eu não valorizo o reiki que eu tenho, seja aplicando em mim ou no outro, eu já está escancarado. Ó. Poxa, Luiz Felipe, eu tenho algum problema de baixa autoestima. Tem que mexer com isso aí, tem que fuçar um pouquinho mais isso aí, esmiuçar, descobrir de onde que vem essa ideia preconcebida sua aí de que não funciona, de que não é bom, de que não ajuda. Então já cumpre uma função muito importante.
fazer com que a gente se conscientize desse sentimento, dessa falta de habilidade nossa, essa nossa incapacidade, é importante. E a insistência na autoaplicação demonstra essa disciplina que o Reiki nos pede bastante, né? Precisamos insistir, precisamos deixar fluir, precisamos romper esse bloqueio. Bloqueio mental, às vezes, né? Bloqueio físico, às vezes, de uma determinada área do nosso corpo está com uma energia bloqueada e não está fluindo muito bem ali, e a gente vai até ali e para. Então, é fundamental a autoaplicação. Ela vai nos auxiliar de diversas formas, de diversas maneiras. Faça, Reikiano, faça a autoaplicação. Pelo menos uma vez por dia. Se não for completa, localizada, faça nos olhos, faça na cabeça, faça nos ouvidos, faça na garganta. Faça a autoaplicação, se acostume, insista, seja mais determinado. É muito bom, é fundamental para você. É um senso de cuidado com você mesmo que precisa ser desenvolvido. É um senso de responsabilidade com você mesmo que precisa ser resolvido e desenvolvido. É muito útil a autoaplicação e funciona. Só porque você não percebe tanto quanto percebe com o outro aplicando, não significa nada. Mostra que você tem dificuldade de se perceber, mas não significa que não funcione e que não traga resultados. Use essa ferramenta fantástica que o Reiki também nos traz, né? Traz à tona. Observe-se, faça autoaplicações e observe-se para ver como você passa aquelas horas seguintes, como você passa o dia, como você passa a semana depois de uma autoaplicação. Vá se permitindo se desenvolver como Reikiano. Autoaplicação é fundamental. Legal? Então, são tópicos aí que envolvem esse começo de Reiki, né? Envolvem esse começo. Essa questão de aplicar nos amigos, nos familiares, e essa questão de aplicar em si mesmo. Como a gente pode perceber, tem muitas variáveis envolvidas, coisas que normalmente a gente não dá muita bola, né? Normalmente a gente não dá muita bola, mas que com o Reiki começam a vir à tona. Às vezes você tem dificuldade em conversar com seu filho, com a sua filha, ou com seu esposo, e quando você aplica Reiki, se torna uma oportunidade de resolver isso, ou de minimizar um pouco isso. Porque você terminou de aplicar na sua esposa e ela ficou lá relaxada, na cama, tranquila, às vezes até tira uma soneca um pouquinho, né? Aí depois quando ela acorda você vai lá, faz um carinho, pergunta, gostou, estava legal, sentiu alguma coisa? Ou seja, o Reiki se torna uma desculpa para que você consiga se aproximar da pessoa, para você conseguir se aproximar. E se você conseguir entender também a resistência que as pessoas trazem, que é um pouco parecida com a resistência que você tem na autoaplicação, né? Quando você vai lá e pergunta, gostou? Não, não gostei, não senti nada. Mas, não, nem me vem com esse assunto que eu não quero mais isso. Se você conseguir lidar com essa resistência, você vai notar que a pessoa gostou muito do Reiki. Só que ela não quer dar o braço a torcer, ela não quer, ou ela não consegue dizer, extravasar isso, né? Porque ela acha que se gostar, que se falar que foi bom, coisa e tal, você vai ficar se achando a última bolacha do pacote, né? Todo poderoso em casa, alguma coisa assim. Então a pessoa às vezes está um pouco receosa. Se você conseguir lidar com essa resistência, não brigando, não criando caso, não se fazendo de vítima e saindo chorando, alguma coisa assim, ou ficando com raiva e brigando, mas tentando entender o que a pessoa está sentindo, permitindo que ela expresse isso, que às vezes ela nunca vai expressar para você esse sentimento, mas aí depois de uma sessão de Reiki ela consegue. Então, se você conseguir lidar com essa situação, o Reiki está te proporcionando uma oportunidade de crescimento muito grande, né? Uma oportunidade de se aproximar mais das pessoas e não ficar só na cabeça da gente, eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo, mas na hora que você
entra em contato, que você troca informação, que você troca energia, você sai da cabeça e você vem para o mundo real. Isso também o Reiki te proporciona. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso bate-papo sobre essa aplicação inicial de Reiki nos familiares e amigos, e foi também sobre a autoaplicação, os benefícios da autoaplicação, né? Com seus detalhes, com seus poréns e com suas vantagens. Até a próxima!